23 de novembro de 2025, estamos dando sequência ao nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos hoje no capítulo 5 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos conversar sobre esse capítulo 5, que traz na exegese o título, da impureza da igreja de Corinto e repreensões e exortações que o apóstolo Paulo faz. Tá? Hoje eu estou acompanhado das minhas meninas, 3 cachorrinhas, do meu filho e de um amigo, que estão aqui hospedadas na minha casa enquanto eles viajam. Então pode ser que haja alguns latidos dessas 3 queridinhas, dessas 3 meninas, mas nós vamos entrecortando o estudo com os latidos aqui das 3 meninas, ok? Vamos trabalhar então. Nesse capítulo 5, Paulo faz uma repreensão e uma exortação ao comportamento ligado à igreja de Corinto, em especial, obviamente, aos cristãos de Corinto. Ele faz uma admoestação, uma repreensão sobre alguns comportamentos da sexualidade e também com relação à convivência e atos, vamos chamar de espúrios, que ele coloca aqui de maledicência, roubos, etc. Esse capítulo, ele é debatido pela exegese. Há um grupo de exegetas que veem nesse capítulo uma imposição paulina que, de certa forma, iria contra a disposição do próprio Cristo. Outros veem nesse capítulo uma regulamentação necessária. Outros veem nesse capítulo a aplicabilidade da lei mosaica e para cristãos que eram gentios convertidos e que não se submeteriam à lei mosaica. E outros dizem também, outros exegetas dizem que esse capítulo 5 e também o 6, esses capítulos estariam como que resgatando o judaísmo para a ideia que ali podemos chamar de cristã, Então, é um capítulo, tanto o 5 como o 6, são capítulos discutíveis, e que não há um consenso na exegese. Nós temos que também lembrar que na exegese, no grupo de exegetas, nós temos aqueles que entendem que Paulo fundou um cristianismo à sua moda, dado o seu caráter, digamos assim, impositivo, dado o seu caráter, por assim dizer, um tanto ainda linkado àquela dureza do sinédrio, teria dado ao cristianismo, ou à mensagem do Cristo, talvez aqui nesse período ainda não chamados cristãos, os seguidores, teria dado a essa ideia da vinda de Jesus um caráter muito duro, Então, existem inclusive escritos que foram achados lá na década de 40 do século passado, escritos em copta, o copta egípcio, que era o idioma mais comum na época, que divergem um pouco desse regramento paulino. Então, embora a exegese majoritária tenha em Paulo um grande difusor, digamos, um grande divulgador do cristianismo, há uma parcela menor que vê em Paulo um criador de uma ideia, ou de uma aplicação do cristianismo à sua moda. Então, eu gosto de deixar bem explicado ou bem apresentado isso, porque é importante nós entendermos várias correntes exegéticas do cristianismo, ou analistas, teólogos, que lidam com a ideia paulina. Até recentemente, assisti a um vídeo, ontem mesmo, assisti a um vídeo
de uma pessoa que faz duras críticas a essa, aspas, teologia paulina, né, dizendo que trata-se de uma visão muito pessoal. Mas já vi também diversos vídeos e obras que veem em Paulo o 13º apóstolo, né? Agora, que houve no período paulino uma dissensão entre ele e boa parte dos apóstolos, isso não há dúvida, porque o próprio Atos dos Apóstolos apresenta que, de fato, Paulo estabeleceu uma linha própria de interpretação da ideia do Cristo, não há dúvida. Que, de fato, Paulo tenha, de certa forma, se distanciado ou distanciado o pensamento cristão, por assim chamar, e do judaísmo, também não há dúvida. Que Paulo defendia essa ideia do cristianismo para o mundo, ou seja, não só para judeus, também não há dúvida. Então, sim, que havia dissensões entre Paulo e os outros apóstolos, sim, não há dúvida. Agora, daí dizer que Paulo criou um cristianismo próprio, já diria, vai mais para o mundo especulativo, teológico, mas especulativo, teológico, mas criando escolas de pensamento. É natural que isso ocorra, é natural, como nós temos no próprio judaísmo a escola de Shammai, a escola de Hillel, né, que são escolas um pouco diferentes no entendimento da aplicabilidade. Como nós temos correntes religiosas, e a época do Cristo político-religiosas, como o fariseu, como o saduceu, e lembrar que Paulo, muitos dizem que não, mas Paulo teve uma cultura, uma instrução farisaica, né? Pode-se dizer que era fariseu. Então, é natural que isso aconteça. E é importante que tenhamos esse olhar ao ler os escritos e saibamos contemporizar, melhor dizendo, tire o contemporizar, saibamos contextualizar os fatos, as falas, contextualizar a época, aos costumes, aos objetivos, e não quer dizer que haja aplicabilidade plena, absoluta, né, Ctrl+C, Ctrl+V, para os dias de hoje. Então é importante nós entendermos isso. E a inaplicabilidade moderna não significa discordância com o texto, significa impropriedade temporal, significa inaplicabilidade temporal, significa adequação a costumes, significa a uma realidade fática possível. Então é importante isso estar sempre em voga, né, para que nós analisemos os textos. E outro ponto que é importante, não destacar versículos descontextualizados. É muito comum pessoas quererem analisar um só versículo e dar a interpretação a esse versículo como absoluta a interpretação, porém descontextualizando o versículo. Nós não podemos analisar o versículo de per si. Ele precisa ser analisado no contexto no qual ele está escrito. E aí sim, nós entenderemos o versículo no contexto de quem escreve. Agora, quando destacamos um versículo fora do contexto, é para fazer uma análise mais filosófica do que hermenêutica. Então, sim, muitas vezes podemos destacar e fazer uma análise filosófica, uma análise por analogia, mas não afirmar que aquela análise filosófica seja a análise hermenêutica. Porque a hermenêutica, a análise hermenêutica, a exegética, ela não pode afastar-se do contexto no qual o versículo se insere, né? No contexto do texto. E o contexto do texto também é importante nós analisarmos, ok? Dito isso, né, como introdução, vamos ver então o capítulo 5 como um todo. Então diz o seguinte o apóstolo Paulo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é,
haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Esse é o capítulo 5. Um capítulo curto, que traz essas admoestações, essas exaltações e repreensões. E vendo, né, o texto do capítulo, percebe-se o porquê que há uma diferença interpretativa em função das escolas, digamos, do pensamento teológico cristão. Aos que veem aqui nessa fala de Paulo um contrassenso à ideia do Cristo, e aos que veem aqui na carta nesse capítulo um bom senso e não um contrassenso. Por quê? Para trabalhar a ideia de mudança de comportamento quando se absorve a mensagem do Cristo. Então nós temos essas duas correntes, ou essas duas formas interpretativas que são aplicadas pela exegese em relação a algumas falas de Paulo, em relação a essas que estão aqui no capítulo 5. É interessante observar como Paulo começa a carta, ou melhor, começa a escrita nesse tópico, que a carta ele começou bem antes, estamos no capítulo 5, usando um advérbio. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade. Geralmente. E Paulo vai explicar à frente que ele não estava lá presente para poder ver, mas que isso era voz corrente. Quando olhamos com essa análise, geralmente, entendemos que Paulo está fazendo uma alusão a comentários que circulavam. Ele mesmo não presenciou. Ele mesmo não estava ali. Ele até diz à frente, não estava como pessoa, estava ausente como pessoa, mas presente em espírito. Em espírito, em que sentido? No espírito da sua interpretação da mensagem do Cristo. Então ele está valendo-se de comentários ouvidos, de comentários que circulavam e que chegou até Paulo. Lembrando que ele escreve essa carta quando ele estava em Antioquia. Não estava em Corinto, por óbvio, em nenhuma outra cidade. E ele faz aqui uma observação, que se ouve que há imoralidade. O que é imoralidade?
É diferente de amoralidade. O prefixo a significa ausência. Amoral, ou seja, desprovido de moral. O prefixo in significa negação. Imoral quer dizer negar a moral e, de certa forma, contra a moral. E o que é a moral? As regras de convivência. Diferente de o moral, que é o valor próprio comungado pela pessoa. O moral é individual, a moral é coletiva. Há alguns filósofos que entendem de maneira diferente. Sempre nós temos que deixar explicado isso, porque correntes interpretativas é o que não faltam. Então, há sim aqueles que entendem que a moral é pessoal e o moral é coletivo, e há os que entendem que o moral é pessoal e a moral é coletiva, a com artigo, né? Não há prefixo. Então, quando dizemos ato amoral, é ato desprovido de moral. Quando dizemos ato imoral, é lá ato contrário àquela regra social de convivência, aquela regra coletiva. Então, Paulo aqui está dizendo que havia entre eles a imoralidade. Então, existia uma regra coletiva e havia pessoas que confrontavam essa regra coletiva. E ele faz uma observação, nós temos que lembrar que ele está falando para os, entre aspas, cristãos. Ele não está falando para gentios e nem para judeus. Estava falando para judeus e gentios que haviam se convertido ao cristianismo. Por isso que ele fala lá no final de os de dentro e os de fora. Os de dentro, os convertidos à mensagem do Cristo. Os de fora, aqueles que se mantinham com as suas tradições, sejam eles gentios e sejam eles judeus. Então aqui ele diz, e faz a comparação, que essa imoralidade verificada nem os próprios gentios praticavam. Então ele está dizendo que nem aqueles que não haviam se convertido praticavam esses atos. Então ele diz, como imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, né, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então ele está trazendo que os que vieram do judaísmo já sabiam que essa prática não poderia ser efetivada porque era contrária à lei. Porque lá no Levítico, capítulo 18, no Levítico capítulo 18, versículo 8 também à frente, mostra que essa prática era proibida na lei, né? Que não se poderia haver isso. E eu até abro um parêntese, abro sim um parêntese, porque também o nosso ordenamento jurídico atual, o ordenamento jurídico brasileiro, ele proíbe tais coisas. Se nós olharmos o nosso Código Civil, salvo engano, posso estar enganado, salvo engano, o artigo 1521 do Código Civil, ele proíbe alguns casamentos. Por exemplo, não se pode se casar com pai ou mãe, não se pode se casar com filho, não se pode se casar entre irmãos, e aí entenda, casamento nem união estável, não se pode se casar tio com sobrinha, e assim vai, sobrinho com tios e etc. É o chamado casamento avuncular, né? Então o Código Civil, ele proíbe isso. E quando não se pode se casar, por exemplo, genro com nora, nora com sogro, mesmo que haja o divórcio, porque são vínculos perpétuos, indissociáveis. Por isso que a gente diz que sogro é para sempre, sogra é para sempre, genro é para sempre, nora é para sempre. A dissolução do casamento não rompe os vínculos familiares sociais. Ou seja, uma sogra sempre será sogra pelos princípios legais do Código Civil brasileiro. Será sempre sogra, o genro será sempre genro, a nora será sempre nora e o sogro será sempre sogro. E então veja, mesmo havendo o divórcio do casal, nenhum deles pode se casar com sogro ou com sogra. Nem o sogro com a nora, nem a nora com o sogro e nem as similaridades. Não se pode. O Código Civil proíbe, é o artigo 1521. Né? Proíbe casamento entre irmãos,
proíbe casamento entre tios, né, e sobrinhos. Isso é proibido também, o casamento avuncular, embora nessa parte, tios e sobrinhos, há uma discussão jurídica, não cabe aqui nós entrarmos nesse ponto, mas há uma discussão jurídica, porque há um decreto, o 3.200 de 1941, que em tese, segundo alguns juristas, não foi revogado pelo Código Civil. Então há um processo, há uma situação que a gente chama de antinomia, né? Um choque de normas. E aí entendem que poderia, mas o Código Civil, lá no artigo 1521, diz que não se pode o casamento avuncular, ou seja, sobrinhos e tios. Então veja, não é só uma questão do texto bíblico aqui. Agora, nós podemos dizer que se isso acontece na sociedade atual, na sociedade brasileira, é um ato ilegal. Ilegal. Aqui na fala paulina ele usou o termo imoral. Por quê? Porque era uma regra social. E entre os gentios também era proibido. Então, nesse ponto aqui, trazido pelo apóstolo Paulo, ele faz essa crítica. Ele diz que é um ato que nem os gentios praticavam. E aqui sim começa o elemento discutível, em que as correntes teológicas divergem, algumas delas, em relação à ideia de se essas pessoas tinham que ser retiradas do meio. Porque Paulo deixa claro que essas pessoas têm que ser retiradas do meio. E aqueles teólogos, aqueles exegetas que não concordam, dizem que se fosse Jesus, ele não tiraria do meio, ele educaria essas pessoas. Ele as chamaria para uma reflexão. E Paulo as chama para uma admoestação, né? Então, aqui é que vem uma certa divergência entre os exegetas, os teólogos, e muitos dizem que aqui Paulo aplicou a sua própria forma de entender, a sua vontade, né? Nós veremos que em outros momentos aqui ele explica que é a opinião dele. Ele fala, não é regra da lei. Ele diz, não é ministério. Desculpe, ele diz, não é ministério. Ele diz, é minha opinião, né? Então, também há momentos aqui que Paulo faz isso, né? Ele vai deixar claro, é minha opinião. Como a gente vê, por exemplo, no versículo 25 do capítulo 7. Quando ele diz lá sobre, por exemplo, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião. Então, há momentos que ele deixa claro que é uma opinião. Aqui ele não deixa claro isso. Nesse texto ele não diz, é a minha opinião. Nesse trecho ele traz como se fosse uma ideia ministerial, né? E isso é que gera, então, uma discussão entre os exegetas, uns entendendo que Paulo excedeu e outros entendendo que Paulo não excedeu. Uns entendendo que Cristo faria diferente e outros entendendo que Paulo seguiu bem a ideia, né, trazida pelo Cristo, né? Mas esses versículos de 2 até o 6, mais ou menos, 7, há uma discussão que não há acordo entre os exegetas, né, sobre isso. Quando ele diz, então, né, vós que andais vos ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Aqui é justamente isso, esse tirar do meio é que gera essa diferença interpretativa. Porque, em tese, Jesus não tiraria do meio, ele levaria a atenção a essas pessoas, ele ofereceria melhor conduta, melhor entendimento a essas pessoas, ele talvez as convidaria. Isso é o que diz parte da exegese. E a outra parte diz que deveria ser realmente retirado do meio, né? E aí fica um pouco mais forte ainda quando Paulo, lá no versículo 5, diz assim, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele fala aqui num aspecto escatológico. E essa ideia de entregue a Satanás
ela é vista com certa, digamos, está difícil achar uma palavra, mas é vista com certa indiferença por alguns e com certo espanto por outros, né? Porque, em tese, o Cristo faria assim, entregaria a Satanás, no sentido simbólico, né? Ou envolveria-os, né? Para um novo entendimento. Então, é um ponto discutível que Paulo deixa aqui. Embora, se nós olharmos mais à frente, no versículo 11, nós veremos Paulo dizendo, mas vos escrevo que para que não associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. Aí já veja, não vos associeis é diferente de expulsar, né? Ele não disse que deveria ser expulso, né? Mas o não associar. O não associar pode ser entendido com o não concordar, o não comungar dos mesmos procedimentos. Mas acontece que se coloca esse versículo e o anterior, o versículo 5, há uma diferença nesses versículos. O versículo 5, 4, eles dizem claramente, tira do meio. E o versículo 11 vem, não vos associeis. Ou seja, é algo que, de certa forma, mitiga os efeitos do versículo 5, mas não tira a possibilidade interpretativa. E ele segue lá no versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Aí aqui ele começa a mostrar o porquê dessa retirada. Mas usar o verbo expulsar é muito forte aqui na tradução. Mas por que ele trabalha essa ideia? Para que não houvesse uma, aspas, contaminação comportamental. Por isso ele traz uma ideia trazida pelo Cristo também, que é dizer que o fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento leveda a massa. Talvez aqui fosse mais educado, mais ameno, se Paulo tivesse trabalhado a ideia só da não associação. Não vos associeis, porque o fermento, não sabeis que o fermento leveda toda a massa, um pouco de fermento e etc. Mas a linguagem, por isso que eu disse no início, o contexto cultural da época, o perfil da personalidade paulina, né? Digamos, os traços de personalidade paulina, dava uma certa dureza nas suas falas. E, de fato, sim, né? Quando ele diz, lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. E aí ele diz aqui, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O que é asmos? É o nome do pão, né? O pão asmos. O que são os pães asmos? Né? Os pães, ou pão asmo, né? Os pães asmos são os pães sem fermento. Porque a Páscoa, Pechá, se comemorava comendo pão sem fermento, porque rememorava a saída dos hebreus do cativeiro do Egito, e durante esse período todo, eles comiam o pão sem fermento, só aquela massa seca e fina. Então a Páscoa também é chamada de festa dos pães asmos. Então, quando se coloca aqui essa fala paulina, ele diz, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, que é sem fermento, da sinceridade e da verdade. Talvez se sinceridade e verdade fossem os fermentos, seria bom. Mas como estava ali Paulo em tese, falando no período pascal, e aí ele fala para os judeus, e já trazia a ideia da Páscoa para os cristãos, futuros cristãos, por que ele traz a ideia de uma Páscoa como hoje é comemorada pelo segmento cristão?
quando ele coloca que Jesus foi o Cordeiro Pascal. O que era o Cordeiro Pascal? Era o cordeiro, no sentido ovelha, imolado, cujo sangue imolado lembrava aquele sangue que foi passado nos portais das casas dos hebreus lá no Egito, para que o anjo do Senhor os poupasse, né, da morte dos primogênitos, naquelas conversas lá de Moisés com o faraó, nas chamadas pragas do Egito. Uma delas foi lá a morte dos primogênitos, que inclusive culminou com a libertação do povo. Mas para evitar isso, foi pedido pelo anjo do Senhor que um cordeiro fosse imolado e que aquele sangue fosse passado nos portais das casas dos hebreus, porque o anjo da morte não passaria por essas casas quando vissem o sangue colocado nos portais. E seria então um sangue salvídico, né? O sangue que salvou. Daí Paulo trazer a ideia de Jesus ser o cordeiro pascal, porque na Páscoa as pessoas então imolavam um cordeiro para simbolizar aquela proteção, aquele salvamento. Então Jesus tornou-se, na linguagem paulina, o Cordeiro Pascal, que na verdade foi antecedida essa fala por João Batista. João o Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dizendo João o Batista. Então, Jesus era visto como esse cordeiro, né? Ou seja, o que se sacrificaria. E como então Paulo traz a ideia para o período da Páscoa, ele chama Jesus de Cordeiro Pascal, ou seja, aquele que foi imolado e cujo sangue vertido salvaria as pessoas. Então ele diz que, em vez de buscar esse fermento velho, que celebrasse a festa, né, dizendo que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, que celebrasse então com os pães, os asmos, os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Como se fosse o seguinte: tirou o fermento, o que fica é a massa. E a massa significa a sinceridade, o que ela é. Porque o fermento, ele não dá massa, o fermento dá volume. O fermento não aumenta a massa, ele aumenta o volume. Por isso Jesus dizia também: fuja do fermento dos fariseus. Fuja das discussões estéreis. Fermento dos fariseus. Aquelas conversas que só avolumam, mas não tem conteúdo. Ou seja, as discussões, os debates. Então Jesus dizia isso: fuja do fermento dos fariseus. Fujam das conversas vazias, das conversas que só dão volumes e não dão essência, não dão consistência, né? Então, aqui Paulo faz essa observação, que de certa forma vem mitigando aquela ideia de dureza, né, que ele coloca da expulsão. Mas ele começa então a trabalhar a ideia, né, para que eles não se associassem a esses comportamentos. Mas antes ele havia dito para expulsar os que tivessem esse comportamento. Talvez ali no momento meio imediatista da sua escrita, né? Aqui o Francisco diz assim: em Lucas 15, a parábola da ovelha perdida enfatiza o cuidado de Deus pelo pecador. Expulsar seria o caso. Dentro dessa lógica, Francisco, que parte da exegese diz que Paulo foi muito duro algumas vezes, que essas durezas das suas falas, vamos chamar assim, a contundência das suas falas, algumas vezes poderia ser vista a contundência como dissociada do ensino do Cristo. Em vez de buscar a ovelha perdida, né? Em vez de buscar o pecador, expulsá-lo do meio. Talvez o verbo, a tradução ou a escrita não tenha sido a mais adequada. Agora aqui sim, quando se fala não vos associeis, é no sentido de não comungar daquela ideia, daquele comportamento, não praticá-lo, né? Então aqui é o que eu disse, né? Por isso eu iniciei, para os que entraram depois, eu iniciei fazendo essa referência, que há correntes teológicas, exegéticas, melhor dizendo, na forma de interpretar, né, alguns escritos de Paulo, em especial esses assim,
como o que nós estamos vendo no capítulo 5, né? A doutora Marlene diz aqui, doutor Simão, será que os que ouviam Paulo usando de toda a sua verve de pecador aos cristãos da época assimilaram a sua fala, a essência do que lhes levava? Hoje a dificuldade ainda continua, não? Não. Doutora Marlene, querida amiga e professora, sim, eu creio que pode ser sim dessa forma, né? Porque até hoje nós temos dificuldades interpretativas. E assim o é, porque, veja, senão nós não teríamos tantas escolas exegéticas, né? Nós temos várias correntes interpretativas, e não só nas falas paulinas, nas falas de Jesus também, e não só nas falas de Jesus, né? Nós temos, no caso, né, os que somos espíritas, temos correntes dentro do próprio entendimento, né, do pensamento espírita. Agora, eu diria que talvez a dureza paulina para aquela época, em função da característica daquele povo, poderia ser uma forma didática necessária. Poderia, né? Mas não estou afirmando isso que seria a melhor forma didática. Mas dentro de um contexto da época, talvez seria uma boa forma didática, já que as leis quase todas eram proibitivas, sancionadoras, não eram coercitivas, não eram leis educativas. Então, sim, esse comportamento. Agora, talvez o entendimento ficasse a desejar, talvez, como você bem coloca, né? Hoje a dificuldade ainda continua, então talvez sim, muito bem observado, né? Muito bem mesmo. Não tem mais nenhum comentário. Então Paulo vai encerrando esse tópico, né? Dizendo então, para que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, porque antes ele diz assim, que não vos associasseis, dizia, é o versículo 9, não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou seja, aos não cristãos, aos que não estavam que ele chamava irmãos, né? Com esses tinha que associar, que afinal de contas, diz Paulo aqui, se não associasse com eles, nós não estaríamos no mundo, né? Então aqui fica ele deixa claro, eles refiro com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teria que sair do mundo. Mas escrevo-os que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. Então ele já cria a ideia para o grupo que comungava do pensamento do Cristo. A Wanda pergunta aqui, na casa de qual povo era marcada pelo sangue? Dos hebreus. Se a gente olhar lá no Êxodo, no Velho Testamento, nós veremos esse ponto, né? Quando Moisés diz que uma das pragas, né, salvo engano era a última, seria a morte dos primogênitos. E para que os hebreus não fossem afetados por essa praga, foi pedido que se imolasse, matasse um cordeiro e o sangue do cordeiro fosse fosse colocado no portal da entrada, da porta de entrada das casas dos hebreus. E aí diz o texto que o anjo do Senhor passaria de largo, né? Não ficaria naquela casa. Então naquela noite os primogênitos dos egípcios todos faleceram, independentemente da idade, inclusive o filho do faraó, né? E para que não morressem, não sofressem o efeito dessa praga, passasse o sangue do cordeiro nas portas das casas dos hebreus, né? Então, creio que tenho respondido sua pergunta, Wanda. Então, Paulo vai dizer, para que não se associasse com esses que se diziam irmãos, ou seja, que estavam na eclesia, e que fosse então impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, etc. E aí ele faz a conclusão, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor.
Aqui Paulo diz, olha, quem não comunga da ideia do Cristo não pode ser avaliado pela ideia do Cristo. Mas ele volta a dizer, encerrando o tópico, expulsai, pois, entre vós o malfeitor. É esse ponto, expulsar, 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 que gera essa diferença interpretativa. É que gera essas duas correntes. Uma dizendo que Paulo criou uma ideia própria e que a sua dureza não se consubstanciava na bondade do Cristo. Muitos exegetas dizem, se fosse Jesus escrevendo isso, ele não pediria para expulsar, mas para envolver e educá-los. Mas isso são as discussões, são as diferenças interpretativas, são os fermentos dos fariseus, comparativamente, que, creio eu, perdurarão, sempre teremos. Onde há, em regra, onde há duas ou mais pessoas reunidas, aí estará presente a diferença de opinião. Né? Agora, a diferença de opinião nem sempre quer dizer fundamentação opinativa, né? Porque pode ser apenas uma opinião, né? Pode ser apenas uma forma pessoal e sem um embasamento para aquilo. Mas mesmo assim, né, eu particularmente entendo que todos temos o direito, né, de ter as opiniões próprias. Agora, se elas são embasadas ou não, fundamentadas ou não, já entra para outro ponto de análise, já é uma outra questão. Entendo que o valor aplicativo de uma opinião está no seu embasamento e não puramente na opinião em si, né? Eu posso dizer que o time para o qual eu torço é o melhor do mundo. Isso é uma opinião. Mas para eu fundamentar, eu tenho que verificar quais são os critérios para dizer o melhor do mundo. Ou seja, o que mais ganhou o campeonato mundial, aí tudo bem, posso dizer, olha, ele já ganhou o dobro dos outros, então em tese ele é o melhor. Se eu usar um fundamento, agora se eu não usar um fundamento e a resposta for porque eu penso assim, porque eu sinto assim, porque o meu coração diz, aí é uma opinião, sim, mas de aplicabilidade pessoal, não de aplicabilidade coletiva. Então é preciso que a gente analise isso, né? Que aliás é uma sugestão, né, bem interessante de Kant, né? O pensador, né? O filósofo. Ele trabalhava muito com a ideia aí sim, da moral social, da aplicabilidade coletiva, né? Então, se algo tem aplicabilidade pessoal e não pode ser coletivizada, é um mundo da opinião. Agora, se pode ser coletivizada, já entra para o mundo da aplicabilidade, né? Que se pressupõe um embasamento para a aplicabilidade. Então, basicamente é isso, é um capítulo pequeno, mas vejam que gera algumas discussões, gera algumas, infelizmente, dissensões. Podem perguntar, Simão, e como você vê? Como eu vejo? Como eu vejo, e aí fica a opinião, como eu vejo, é que precisa ser analisado dentro do contexto, na época, nos traços da personalidade paulina e para quem ele escrevia. Lembrando no início, quando começamos o estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios, né, o Corinto, uma comunidade grega, uma comunidade gentílica que tinha uma soberba intelectual muito grande e que trabalhava muito os seus próprios pensamentos e as suas próprias condutas dentro de uma lógica filosófica, e que a ideia do cristianismo, entre aspas, porque a época talvez não se chamasse assim ainda, a entrada desse pensamento confrontaria com aquela ciência dos filósofos, né? Aquele conhecimento dos filósofos. Então, nesse contexto, percebe-se uma certa dureza paulina, sem dúvida. Por isso disse que pode ser que para o contexto a melhor didática seja essa
de palavras um tanto mais assertivas. Dizer que contrapõe a ideia do Cristo eu não trabalharia, porque seria especulativa, porque o Cristo não escreveu carta aos Coríntios, porque o Cristo não se manifestou sobre esse fato concreto. Então, se eu disser, não, mas Cristo faria assim, seria um ponto dedutível, por uma forma de dedução, né? A partir das minhas próprias análises, a partir meu próprio conceito. Então, eu não posso dizer como Jesus faria, porque Jesus não viveu esse fato concreto, para eu poder afirmar. Eu posso buscar a ideia como Jesus havia dito, pode ser que não seja essa a melhor conduta. Entenderam? Então a gente tem que ter sim um pouco de cuidado, não é ficar em cima do muro, é buscar os embasamentos. Há um fato concreto só se houvesse uma conduta ou outra naquele fato concreto para dizer como o outro agiria. Agora, para uma reflexão dedutiva, pode-se buscar o que é o conteúdo de um ensino, se aquela conduta estaria em conformidade com o conteúdo do ensino. Isso sim, né? O ensino do Cristo era a amorosidade e a perfectibilidade humana, ou seja, que todos podem se melhorar. Mas, né, há que entender que teve momento que Cristo também teve que usar algumas frases um pouco duras, né? Como ele disse, raça de víboras, né? Geração adúltera. Então há certos momentos sem agressão, sem agressividade, que a assertividade se fazia, houve, né, alguns momentos, que se fez necessária para aquele contexto, para aquele povo. Né? Naquelas circunstâncias, naquela ocasião, com aqueles comportamentos. Então não é de bom alvitre que olhemos o passado com o olhar do presente. Nós temos que nos colocar no passado para entender o passado, porque seria um julgamento descontextualizado se nós hoje, com os valores que comungamos, olharmos a sociedade passada e o seu próprio comportamento. Então essa é a minha, entre aspas, opinião, né? SMJ, né? Ou seja, salvo o melhor juízo, tá certo? É isso, né? E aqui a doutora Marlene, como sempre, ela me põe assim no cantinho, né? Apertado no cantinho, né, doutora Marlene? O que sugere para melhor e mais clara interpretação da compreensão da fala de Paulo. E é minha amiga, hein? Vejamos. Não diria para a fala de Paulo, para quaisquer textos. Nós temos que primeiro saber quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, justificativa, para que escreveu, objetivo, em que época escreveu, em qual contexto escreveu. Se a gente trouxer essas respostas, a interpretação ficaria mais fidedigna, né? Então é importante, não só para o texto paulino, quaisquer textos. Isso evita pensamentos, tirar do contexto algumas falas e interpretá-las sozinhas, descontextualizadas. Isso pode ser falacioso, pode gerar aquilo que a gente chama na historiografia de falácia historiográfica, né? Então, como historiador de formação, que eu também sou, nós aprendemos isso. Nas primeiras aulas da disciplina de introdução aos estudos históricos, o que nós aprendemos é isso, evitar as falácias historiográficas. Então, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, para que escreveu, em que contexto escreveu, quando escreveu, são perguntas fundamentais para um texto e para uma análise comportamental. E julgamento, juízo de valor, só dentro do contexto. Então, para eu avaliar o comportamento de um grupo de pessoas, eu preciso avaliá-lo comparando-o
ao contexto da época, para dizer errado ou certo ao contexto da época, à legislação da época, e não o atual. Né? Porque uma das principais falácias, ou digamos, uma das mais, digamos, me fugiu a palavra, uma das mais complicadas falácias seria olhar o passado com o olhar do presente. Isso é altamente perigoso para uma boa interpretação. Então, dizer, com base em regras atuais, que aquele comportamento passado era algo errado, nós podemos cometer um erro interpretativo. Podemos dizer, se fosse nos dias atuais, seria abominável. Mas para a época, até a lei poderia permitir. Como nós tivemos diversos eventos históricos que, ao olhar de hoje, são absurdos, mas eram legais para aquela época. Então, poderiam ser imorais, se olhado hoje, sim, imorais inclusive. Mas para a época, lembrando, a moral é uma regra comportamental dentro de uma comunidade, num determinado contexto. Para aquela época talvez não fosse imoral também, para hoje sim. Então é essa a resposta que eu posso construir, doutora Marlene. Depois ela traz uma outra observação. As traduções mais modernas que simplificam verbo e expressões ajudam ou distorcem o original? Distorcem, sem dúvida, distorcem o original. Podemos fazer adequações, né, de palavras? Sim, para sentido mais claro, ou seja, simplificar, mas não tornar simplório o texto. Né? Simplificar, mas não tornar simplório, porque há palavras que já saíram do uso comum. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, a tradução de João Ferreira de Almeida lá do século XVII, nós teremos ali palavras que já saíram, que nem existem hoje mais. Né? São arcaísmos, né? São arcaicas, mas substituí-las por palavras um pouco mais modernas, né? Ou expressões mais modernas, por exemplo, vossa mercê para você, não quer dizer que está se dificultando o entendimento, mas quando se muda um tempo verbal, quando se muda uma forma verbal, quando se muda um pronome, por exemplo, um pronome possessivo para um pronome denotativo, isso muda o sentido interpretativo. Né? Se eu trabalho um pronome possessivo, por exemplo, isso é meu, né? E vou dizer, e tiro esse pronome dizendo isso é de todos, eu estou perdendo o sentido. Né? Quando Jesus disse, meu pai, vosso pai, nosso pai, né? Se ele mudasse por um pronome denotativo, mudaria o sentido. Em vez de dizer meu pai, ele dizer este pai, não teria o mesmo sentido. Então, sim, nós temos que tomar um cuidado para que a simplificação não torne simplório o texto e não mude o sentido. Por isso, traduzir não é algo muito simples, não. Tem uma expressão que diz isso, uma expressão latina, italiana, que diz tradutore traitore, né? Ou seja, o tradutor pode ser um traidor, ele pode mudar todo o sentido. Então, é onde eu sempre pondero em relação a algumas traduções. Né? Algumas traduções. Se nós pudéssemos ler nos originais, era melhor, mas não temos os originais. Nós temos cópias mais antigas. Mas se pudéssemos também ler no idioma, por exemplo, o Novo Testamento, se todos nós pudéssemos lê-lo no grego tessálico, no grego koiné, que é a linguagem usada, seria mais interessante. Se nós pudéssemos ler os textos mais antigos diretamente no hebraico bíblico, melhor ainda. Não? Ou alguns textos da época paulina no copta, né? No copta grego, melhor ainda. Mas não temos que confiar nas traduções. Agora, sempre eu deixo essa frase para mim, né? Tradutore traitore, né? Ou seja, tradutor pode ser traidor, dependendo de como ele traduz.
e até o intérprete também, dependendo da interpretação. Então espero que tenha clareado também. A Lidiane diz aqui, acho que era o modo dele de ser, nada mais, coragem e rigidez. Sim, é o que eu disse, traço de personalidade, né? A personalidade paulina era assim, ele não era tão cândido, né? Ele era um pouco mais assertivo, um traço da sua personalidade, perfeito, contextualizada, né? Não vamos confundir, quando a gente vê hoje em dia a pessoa dizendo, não, mas ele tem muita personalidade, quando na verdade quer dizer que não é bem educado, né? Porque há pessoas que são mal educadas, e essas pessoas, a gente diz, nossa, tem personalidade forte, né? Diz o que vem. Talvez a personalidade forte não seria a melhor expressão. Talvez seria uma má educação, né? Mesmo, né? Uma má educação, desculpa, uma má educação mesmo, né? Em vez de personalidade forte. Então a gente tem que também ponderar um pouquinho, né? Muitas vezes a pessoa fala, não, eu sou muito verdadeiro, eu falo o que tem que falar. Sejamos verdadeiros, mas não sejamos ofensivos, né, com a nossa verdade. Até ver a nossa verdade, porque a ideia de verdade também é delicada. Existe a verdade que eu vejo, a verdade que o outro vê e a realidade, que pode ser diferente das duas verdades, né? Então é mais delicado. Creio que não tenha mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. Tem aqui uma última. Olá, de qual país a tradução você acha que é mais real, a história? Em qual confia mais? Olha, eu não conheço as traduções de diversos países. Eu conheço a tradução para a língua inglesa, a King James, que é uma tradução interessante, inclusive trazida para o português também, mas aí já há tradução da tradução, né? Mas vejo a King James como uma Bíblia muito, muito interessante, né? Que é lá do século, salvo engano, século 17. Então é uma tradução interessante. Agora, eu não conheço traduções, por exemplo, eu não falo o alemão, então não tem como dizer como seria a tradução para o alemão, né? Como seria, por exemplo, a tradução feita por Lutero, né? Porque eu posso falar se ela for traduzida para o português, já que eu não falo o alemão, né? Mas vejo assim, a Vulgata, que é em latim, é uma tradução também interessante, feita por São Jerônimo. Até eu a tenho aqui. Simão, você fala o latim? Não falo latim. Estudei latim, digamos que parcamente, mas o suficiente para uma leitura, né? Com um dicionário do lado, com uma leitura, né? Que é importante. Mas é uma tradução muito interessante. E estou agora aprendendo um pouco do hebraico bíblico e do grego bíblico, para poder também, assim como na Vulgata a gente consegue ler o latim com o dicionário, para que eu também possa conseguir alguns textos hebraicos do Velho Testamento com o dicionário do lado e entender. E a mesma coisa os textos do Novo Testamento no grego bíblico, também para entender um pouquinho. Agora, para a língua portuguesa, eu gosto muito da tradução da Escola de Ferreira de Almeida, lembrando que ela já foi revista várias vezes, já foi revisada, já foi atualizada. Então eu tenho aqui o texto no português, por assim dizer, arcaico da época. Eu tenho aqui uma edição que é a edição lá do século XVII, desculpe, mas vejo como uma tradução boa, né? As da Sociedade Bíblica do Brasil, vejo como tradução boa. Da tradição católica, eu vejo como uma boa tradução a tradução da CNBB, as edições da CNBB. Eu acho interessante, eu acho que até não está tão próximo aqui a mim, não, né? Está mais alto, eu tenho que subir para pegar. Aqui nessa primeira prateleira ficam as Bíblias que eu uso no dia a dia, são traduções boas, né? A tradução da Bíblia de Jerusalém também é uma tradução boa. O que acontece com essa tradução? A matriz linguística dela é diferente, porque ela veio para o português não diretamente do hebraico ou do grego. Ela veio para o português do francês, porque a Bíblia de Jerusalém é uma tradução para o francês, e uma tradução muito boa, né? E depois traduziu-se para o português, mas traduziu-se para o português a partir da edição francesa.
na década de 70 do século passado, né, é que essa Bíblia foi de fato lançada como última versão. Né? Ela teve uma versão nos anos 50, depois foi ampliada, foi revista, foi reanalisada. Então ela tem uma matriz linguística, embora latina, francesa, né? E a King James que temos em português, óbvio, foi traduzida do inglês. Então nenhuma das duas traz a matriz linguística hebraica diretamente. E um outro ponto é que a Bíblia de Jerusalém ela tem uma outra característica. Não foi só tradução por tradutor, foram tradutores. E nesses tradutores, foi um colegiado, existia filólogos, etimólogos, arqueólogos, paleontólogos, sociólogos, filósofos. Então é uma tradução que traz muitas orientações, ou melhor, muitas informações subsidiárias que ajudam bastante. Então é uma boa tradução também a Bíblia de Jerusalém, mas lembrando que é uma matriz linguística que adveio a partir do francês, assim como a King James adveio do inglês. Agora, as Ferreira de Almeida advieram do hebraico, do grego, para o português. Por isso que eu digo que é uma tradução que a gente fala de fontes primárias, não é bem a palavra, porque a fonte primária seria o próprio escrito do evangelista, que não se tem. Não é? E temos também do Velho Testamento, boa parte dos livros, a advinda da Septuaginta, que é uma tradução hebraica para o grego, né? Chama Septuaginta, foram 70 anciãos hebreus na Tessália, que ali traduziram. E aí trouxeram textos que foram escritos não em hebraico, mas escritos originalmente em grego, chamados textos de Alexandria. Então a Septuaginta ela é avaliada com certa distância por alguns, porque ela não tem só os textos originais. Por isso, um dos motivos pelos quais as Bíblias protestantes estão diferentes das Bíblias católicas na redução de livros. Porque quando Lutero faz a tradução e segue a escola protestante traduzindo, desconsideraram os livros que estavam na Septuaginta, cuja origem não fosse hebraica. Então, os textos escritos originalmente em grego, ou que vieram de Alexandria, aqueles 7 livros, eles não foram considerados para as chamadas traduções protestantes. Então são diferenças, né, que não maculam os textos, mas são diferenças. Então, resumindo, gosto muito das traduções de João Ferreira de Almeida, gosto muito também da Bíblia de Jerusalém, mas lembrando, matriz linguística diferente das traduções de João Ferreira de Almeida. Gosto também da King James, matriz linguística diferente das traduções de Almeida. Então são duas matrizes linguísticas diferentes da tradução de Almeida. Gosto, né? Disso, né? Aqui é uma pergunta, e a Barça da enciclopédia? A Barça, para os novos, né, era o Google da geração anterior, né, da minha infância, em que era uma enciclopédia que era atualizada de tempos em tempos com diversas informações sobre o mundo. Então eram, salvo engano, 16 volumes, fora a chamada edição do ano, né, que me lembro bem, para se ter ideia, a primeira que quando meu pai comprou a Barça, eu era criança, 1973, né, então eu lembro lá, a edição do ano, 1973, e 16 volumes, né, e começava lá, me chamou a atenção quando o vendedor chegou lá, olha, aqui sobre astronomia. Eu adorava astronomia naquela época, né? Toda criança fica envolvida com astronomia, e aí convenci meu pai a comprar em 12 parcelas naquela época, né? Então essa era a Barça. Então assim, hoje eu diria que eu nem sei se existe hoje em versão eletrônica, né? Em versão digital, mas era uma enciclopédia que se atualizava, era, digamos, um Google, né, mais científico para a época, né? E havia, junto com a coleção da Barça, daí eu creio que tenha sido o motivo da pergunta, uma Bíblia. Então vinha a coleção Barça, 16 volumes, salvo engano, e mais a Bíblia, que era uma Bíblia belíssima em termos de imagem.
ela vinha, era uma Bíblia ilustrada, era dessa grossura assim, ó, um calhamaço assim, e vinha com muitas imagens, folhas, eles falavam folha ouro, né? Então ela vinha com diversas figuras, com figuras dos autores, dos pintores medievais, modernos, e trazia o texto da base católica, né? Um texto da base católica, ou seja, era aquela Bíblia com os 7 livros que não estão na